há um problema que há uma questão de interpretação da doutrina que faz com que essa unidade não se cumpra. Então, é justamente nessa interpretação da doutrina é que vai haver o rompimento. Interpretação da doutrina, ideia de organização, que vai definir os novos rumos do integralismo a partir da década de 90. Aqui a gente tem o movimento integralista brasileiro, né, que é liderado pelo Cássio Guilherme, que é um engenheiro com mestrado em física, que considera que existe uma continuidade em termos da doutrina. Uma coisa importante, a essência continua. Qual é a essência? Espiritualismo, nacionalismo, ela permanece. Porém, o que muda? As mudanças que aconteceram depois da morte de Salgado, depois da década de 30, as mudanças nas ciências, nas filosofias, nas interpretações filosóficas, novos paradigmas, como coloca o Cássio, isso deveria também ser incorporado à doutrina, aquela doutrina que tinha sido construída a partir daquelas referências, né, antimaterialistas, ela devia ter uma continuidade preservando a ideia do antimaterialismo, mas acrescentados novos paradigmas. Se você buscar na internet, você vai ver, não é só o nosso MILB, né? O Movimento Integralista e Linearista Brasileiro. Existem outros grupos. Nós aqui temos uma particularidade bastante interessante, né? Além de fazer os estudos acadêmicos do que foi o movimento na década de 30, nós também temos uma preocupação aqui de traduzir todo esse esquema que foi criado na década de 30 à nossa realidade do século XXI. Ou seja, a gente tem uma preocupação aqui de também sermos doutrinadores e ideólogos, né? Então a gente tenta trazer o que estava na década de 30 atualizado para a nossa realidade do século XXI. A Ação Integralista Brasileira, ela teve o seu lançamento, né, com o Manifesto de Outubro de 1932, a partir da Sociedade de Estudos Políticos, né, e ela foi iniciada, então, no dia 7 de outubro de 1932, sob o comando do escritor e jornalista, nosso chefe nacional, Plínio Salgado, né. A Ação Integralista Brasileira, na sua primeira geração, né, que é definida hoje pelos estudiosos, ela foi até 1937 com o golpe do Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, né? E nesse período aí de 5 anos, a Ação Integralista Brasileira passou de movimento, né, um movimento de massa, o primeiro movimento de massa do Brasil, ela passou, então, desse status para o status de partido político, no Congresso de Petrópolis de 1935. E a Ação Integralista Brasileira, então, se tornou o primeiro partido de âmbito nacional, né, porque na época os partidos, quase todos, na década de 30, ainda eram estaduais, né? Mesmo o Partido Comunista do Brasil, que foi fundado em 1922, ainda não tinha uma amplitude territorial nacional, e a Ação Integralista Brasileira obteve, então, esse status, né? E conseguiu mais de 1 milhão de adeptos. Quer dizer, se tornou, e até hoje, é o maior partido político da história do Brasil. Porque o maior partido político que nós temos hoje, que é o PMDB, não chega a ter 2 milhões de filiados, né? E se nós fizermos a proporção da época, para uma população de 32 milhões de habitantes, o maior partido hoje, para se comparar à Ação Integralista Brasileira, deveria ter em torno de 8 milhões de filiados, o que não existe, nem chegou perto disso, né? Então, esse trabalho da Ação Integralista Brasileira foi continuado aí, logo após esse período aí do Estado Novo, né, com o Partido de Representação Popular. Depois que o chefe morreu, em 1975,
nós também tivemos vários grupos que deram continuidade a esse trabalho, né? E durante essa caminhada do integralismo no Brasil, nós tivemos vários monarquistas, né? Participaram vários monarquistas aí junto com a gente. Por isso que eu acho que esse momento é bastante importante aí da gente convergir interesses. Me diz uma coisa, Cássio. O que quer dizer linearismo? Porque então, integralismo, linearismo, né? Então, é o seguinte, logo após o Congresso Integralista para o Século XXI, que nós realizamos em 2004, né, logo após esse congresso, foi apresentada uma necessidade de se adaptar alguns pontos da doutrina integralista para o século XXI. Né? Como nós não tínhamos chancela, né, e nem autorização para modificar a base doutrinária do integralismo, nós precisamos aí criar uma denominação paralela que tivesse essa competência de rever o posicionamento integralista e prepará-lo para o século XXI, porque nós não estamos mais na década de 30, nós estamos no século XXI. Então, a partir daí que nós reunimos outras pessoas, né, e resolvemos, então, criar um movimento paralelo que se chama linearismo, para justamente dar essa complementação que o movimento precisa para o século XXI. Me diz uma coisa, Cássio. Quer dizer que existem várias vertentes do movimento integralista? Então, hoje, no momento atual, né, o movimento ele ficou dividido em várias organizações, né? Cada organização tem a sua estrutura, tem o seu modo de ver. Nós, do MILB, temos várias pessoas que participam, né? E a gente procura dar uma estabilidade doutrinária, porque nem todo mundo pensa da mesma maneira, mas a gente procura linearizar, né, esses pontos aí, justamente para que as pessoas tenham um pensamento basicamente próprio, né, para a gente poder dar seguimento ao movimento. A questão principal, Rogério, é a seguinte: esses partidos políticos que nós temos hoje, e isso já vem de um certo tempo, né? O próprio nome já diz, partido político, ele reparte a nação, né? Na verdade, é um grupelho de pessoas, né, que se reúne para saquear o erário, porque é isso que é partido político hoje. O objetivo deles é entrar no governo para saquear o erário, porque não existe nenhum tipo de fundamentação doutrinária, não existe nenhum tipo de proposta, não existe nenhum tipo de fidelidade, não existe nenhum tipo de construção social, não existe nenhum tipo de construção filosófica. Esses partidos políticos são quadrilhas organizadas para entrarem no erário e saquearem os recursos do erário. Esses partidos políticos que nós temos, qual que é a proposta deles? Me fala. Qual que é a proposta? Qual que é a mobilização de massa? Qual que é o canal de comunicação que eles têm? Nenhum. A Ação Integralista Brasileira publicou 79 livros de doutrinação. Ela tinha uma revista, né, que era uma revista mensal, que se chamava Nauê, que foi editada em 20 edições. Tinha o jornal A Ofensiva, tinha o jornal Ação, em São Paulo, tinha a comunicação, na época, que era feita por telégrafo, né? Tinha os canais de comunicação, a revista Panorama, os jornais, mais de 85 jornais nas capitais brasileiras da época. Qual partido político tem isso hoje, Rogério? Qual partido político que tem um jornal mensal ou um jornal semanal? Qual partido político tem isso? Nenhum. Mesmo com toda a estrutura que nós temos hoje da internet, mesmo com toda a estrutura de comunicação de massa que nós temos hoje, a única fundamentação desses partidos políticos é a mediocridade, é a idiotice, é tomar o poder pelo poder. Não se tem proposta para o futuro do Brasil. E isso não é a cara somente dos partidos políticos, isso é a cara da República. A República começou com um golpe
né? As pessoas precisam entender isso. Tudo que foi construído depois é ilegal, porque essa república não tem fundamentação popular, ela não tem fundamentação histórica e nem fundamentação política. Ela iniciou-se apenas com um golpe. Então, os partidos políticos que nós temos hoje, que são quadrilhas organizadas, constituídas para saquear o erário e para divulgar o fisiologismo, porque grande parte dos membros lá do partido ele está atrás dos cargos que ele vai ganhar depois que o partido ganhar a eleição. Então, esses partidos políticos são os pontos de representação do Brasil hoje. Então, quer dizer, isso não é democracia, isso não é representatividade, isso não é o povo participando. Entendeu? Isso é meramente uma brincadeirinha, brincadeirinha de idiotas que procura convencer o povo. Foi isso. Eles falam que existe a tripartição de poderes, né, e o equilíbrio entre os poderes, que foi baseado num livro ridículo também, que se chama O Espírito das Leis, de Montesquieu. Esse livro é ridículo. E o Montesquieu era um bandido lá na França, né? Então, eles se basearam nesse livro para criar os 3 poderes, aí, poder executivo, legislativo e judiciário. E eles dizem que existe um equilíbrio entre os poderes, né? O jogo de peso e contrapeso. Mas isso é uma farsa, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, eles são indicados pelo presidente da República. O chefe do Executivo é que indica o ministro do Supremo. Aí depois o ministro do Supremo vai condenar o chefe do Executivo. Não tem nenhum tipo de peso e contrapeso. Isso, na verdade, é uma farsa estrutural, uma farsa sociológica. Não existe isso daí. Agora, eu vou frisar mais uma vez, Rogério, o seguinte: isso é revolucionário. Eu não sei se alguém já disse isso ou se você já escutou isso em algum lugar. É difícil. O governo do Brasil não está em Brasília. O governo do Brasil está na City de Londres e Wall Street, em Nova York. São os grandes banqueiros internacionais que controlam o Brasil e grande parte dos países do Ocidente. Você quer ver um exemplo fácil de todo mundo entender? Você coloca o seu dinheiro na poupança hoje para render 0,4%. E os bancos emprestam o seu dinheiro a 13%. Você viu algum presidente mudar isso, Rogério? Você viu algum presidente modificar isso? Fala para mim. É verdade. Então, sabe, o povo precisa acordar desse feitiço. O povo precisa acordar dessa bravata chamada democracia, que não existe isso daí. Isso não existe, essa democracia. Né? Isso é apenas um engodo. Ô, Cássio, me diz uma coisa. Você falou que quem comanda é Wall Street, né? E quais as famílias que controlam, que são os representantes desse Wall Street aqui no Brasil? Quem são? Olha, Arlindo, essa pergunta também é muito importante, né? Nós temos aí algumas famílias e alguns grupos econômicos que administram o Brasil. Não é só o Brasil, não. Eles administram os Estados Unidos, a Rússia, a Europa, né? Essas famílias são basicamente... a primeira família que tem aí a grande influência sobre as outras se chama os Rothschild & Sons, né? Rothschild & Sons é uma família que foi estruturada em 1773, aproximadamente, né? Com o Jacob Rothschild, e a partir daí eles desenvolveram os seus tentáculos por todas as nações e espalharam aí as suas influências, né? Inclusive, logo após a Guerra do Napoleão, lá, quando teve a Guerra do Napoleão, eles já praticamente, a Batalha de Waterloo, eles já praticamente administravam tudo. Nós temos uma outra família, que é a família dos Rockefeller, né, nos Estados Unidos. A família Rockefeller controla a GE, controla várias multinacionais, né? Nós temos também uma família dos Estados Unidos, que é a família do JP Morgan, né?
O JP Morgan é dono do Citibank, ele é dono dos investimentos. Inclusive, o Banco Central norte-americano não é banco estatal, é banco privado, né? As famílias que controlam o monopólio financeiro e econômico é que dominam o Banco Central norte-americano. Nós temos também a família dos Warburg, né? Que controla parte das grandes atividades financeiras na Europa, na Holanda, as casas bancárias da Alemanha, né? Nós temos o grupo Bilderberger, que é um conjunto de grandes financistas, né? Do qual faz parte o Jorge Soros. O Jorge Soros faz parte do grupo Bilderberger, né? E temos, na esteira dessas famílias, algumas que representam aí os interesses pulverizados, né? Como, por exemplo, a casa de investimentos da Arábia Saudita, a casa de investimentos de Israel. Então, tem várias fragmentações aí em torno disso. Esses são os verdadeiros governantes das nações. Então, realmente, a gente somos escravos, né? A gente fica aí 5, 6 meses pagando imposto, depois tem taxinhas, né? O Dom Bertano mesmo fala, se você ir somando, 80% volta para o Estado, né? A mídia não tem coragem de falar, a mídia não tem condições de falar isso daí. Do orçamento brasileiro, vocês podem procurar no site da Transparência Nacional, do orçamento brasileiro, né? Do orçamento de 2017, 2018, basicamente foi a mesma porcentagem, 48%, atenção, 48% do orçamento do governo brasileiro, entre aspas, né, é destinado ao pagamento dos juros e rolagem da dívida externa e da dívida interna. 48%, tá? Por mês. Essa bravata que a Rede Globo costuma falar aí, outras emissoras costumam dizer que o INSS está quebrando o governo, o INSS representa 22%. O pagamento da dívida representa 48%. E eu não vi nenhum presidente da República, não vi nenhum ministro se colocar contrário a isso. Por que existe esse travamento das nações aí, né? Justamente porque o grande capital financeiro ele quer que os países do dito terceiro mundo, dentre eles o Brasil, sejam nações simplesmente de fornecimento de bens bens primários, né? Então, por exemplo, se você pegar a pauta de exportação hoje do Brasil, né? Quais são os itens mais exportados hoje pelo Brasil? É soja, minério de ferro, madeira, açúcar, né? Quer dizer, o Brasil continua sendo uma colônia de exploração. Ele não consegue se tornar uma nação soberana, justamente porque o grande capital financeiro não quer isso. Tá? Você veja, por exemplo, a questão da Gurgel aqui no Brasil, que começou a produzir veículos aqui, o grande capital financeiro veio e abafou a Gurgel. A Ingesa, né, que era a grande produtora de tanques, o tanque ET-1 Osório, que era o melhor tanque de guerra do mundo. Aí o grande capital financeiro veio aqui e abafou a Ingesa, né? A Embraer, que nós temos agora, que começou a produzir o KC-39, foguetes de alta tecnologia, o grande capital vem aqui e abafa isso daí, né? A situação nuclear brasileira, eu sou físico, né? Tenho especialização nessa área nuclear, o Brasil tinha que estar produzindo energia nuclear e armas nucleares. Porque armas nucleares são a garantia de soberania nacional. Só que o grande capital financeiro veio aqui e proibiu o Brasil também de produzir armamento nuclear. Então, você veja, o grande capital financeiro ele não quer que as nações do terceiro mundo desenvolvam tecnologia. Ele quer que ela simplesmente continue sendo uma colônia de exportação de produtos primários. Só isso. Nós tivemos aqui no Brasil, na década de 80,
Nós tivemos aqui no Brasil uma empresa de informática que se chamava Cobra. Vocês devem se lembrar disso. O meu primo trabalhou na Cobra. O meu primo trabalhou na Cobra. Né? Na época, a Cobra estava desenvolvendo um sistema operacional brasileiro para poder lançar um sistema operacional brasileiro. O grande capital financeiro veio aqui, acabou com a Cobra e você passou a usar o quê? O Windows da Microsoft. Por que você usa o Windows da Microsoft? Porque o grande capital financeiro quer. Eu acho que a Cobra acabou. Eu acho que a Cobra acabou na década de 80, né? No início da década de 80. Tinha impressoras também boas, viu? 83, 84. Isso. Então, eu gostaria de perguntar aos ouvintes, né, que estão me ouvindo agora, especialistas em informática, que me respondam a pergunta: por que você usa o Windows e não usa um sistema operacional brasileiro? É porque o grande capital financeiro quer e os traidores brasileiros servem ao grande capital financeiro. Alô, moçada esperta, aqui é Eduardo Faldo falando diretamente de Moscou. Vim dar um passeio aqui, tá fazendo um solzinho legal, verãozinho moscovita. Quero mandar um abraço aí pra galera do MILB, do Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, meu amigo Cássio Guilherme, intelectual da mais elevada relevância. O trabalho que vocês estão fazendo aí pelo integralismo e linearismo no Brasil é de extrema relevância, muito importante. Estou satisfeito de estar em contato com vocês. Obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho e a gente segue junto. Valeu? Um abração. Anauê! Anauê, camarada Eduardo Fauzi, obrigado aí, né? Aos poucos vou te passando as informações aí do nosso movimento integralista e linearista brasileiro, que se iniciou em 1992, como eu te falei. Eu fui amigo do Armando Zanini no Rio de Janeiro, fiz parte do movimento nativista, né? Participei de várias reuniões lá no Garage com o Fábio Gordo, né, lá na Praça da Bandeira, e a gente vem fazendo os estudos aí de movimentos nacionalistas já desde essa época, início dos anos 90. Em 1989, eu tive contato pela primeira vez com o integralismo, né? O meu tio-avô, Silvio Sobreira, me deixou uma biblioteca que ele tinha, né? Dos livros, e durante todos esses anos eu fui arrecadando material integralista. Hoje nós temos o nosso Arquivo Nacional Integralista e Linearista, o ANIL, né? Que tem todas as obras integralistas conhecidas, 79 livros, né? Mais alguns que foram editados, jornais, revistas Anauê, Panorama, né? Jornais A Ofensiva, o Monitor Integralista, o Sigma. Temos um vasto material aí que é visitado por pesquisadores, né? E militantes aí do Brasil inteiro, até do mundo. E nós temos também uma parceria com o Arquivo Municipal de Rio Claro, né? Que contém hoje o material que foi do chefe nacional Plínio Salgado. Essa questão do linearismo surgiu em 1992, porque nós vimos que o integralismo precisaria ser redimensionado, né? Justamente visando aí o século XXI, com novas questões, principalmente questões cientificistas e espiritualistas, né? Nós tínhamos lá participantes que eram físicos, eu também sou físico, mestre em física, concluindo doutorado em física, sou engenheiro também, sou bacharel em direito, filósofo. E a gente então passou a estudar essas obras, né, para justamente dar um novo arcabouço doutrinário para o entendimento do integralismo, preparando para as exigências do século XXI. Isso então está consignado no nosso site, lá o www.integralismolinear.org.br, e nos livros que a gente já editou aí pela nossa editora Linear, né? Existem várias questões do integralismo que precisam ser trazidas para o século XXI, dentre elas a questão judaica, aí, que foi debatida na época, na década de 30, né? E as questões espiritualistas e cientificistas. E novas questões que se colocam agora no momento, como te passei aí, a questão do meio ambiente, a questão do veganismo, a questão da harmonia com os valores da natureza
Isso daí é crucial para nós no momento, para a gente poder passar uma mensagem que seja uma mensagem adequada às pessoas aí e que elas possam entender que o movimento integralista é um movimento revolucionário que veio justamente para transformar a realidade da nossa sociedade tão sofrida, né? Então, a gente tem aí essa filosofia, um movimento revolucionário, mas um movimento revolucionário que visa basicamente a espiritualidade, né? E a gente então começou a fazer essas reuniões em 1992 em Juiz de Fora. Depois eu vim para Campinas, né? Começamos a fazer as reuniões em Campinas há 18 anos, que a gente tem nossa sede nacional. A gente faz as reuniões, faz os estudos, faz os debates, né? Lê as obras, e é justamente a partir daí que a gente toma conhecimento do que foi a proposta inicial do integralismo e o que nós podemos fazer para transformar essa proposta visando a realidade do século XXI. Agradeço aí mais uma vez o seu contato, né? Estamos orando aí para que você encontre o caminho certo. Acredito que você tenha uma bagagem muito grande que possa transferir ao movimento integralista, né? E, inclusive do ponto de vista doutrinário. E nós estamos aí à sua disposição para continuar aí com o nosso trabalho, né? Dentro da legalidade, dentro da lei, né? Dentro da transformação espiritual, que é o que a gente busca aí, e a gente pede essa transformação da sociedade, porque a nossa sociedade precisa disso daí. E nós precisamos mexer em várias coisas, né? E profundamente, inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento, nesse cristianismo que nós temos. E nós vamos precisar mexer em muita coisa, cara. Isso daí para se preparar para as exigências do século XXI. Obrigado, mantenha o contato aí, né? Estamos à sua disposição, à disposição de todos os camaradas aí do Brasil e do mundo. Anauê. Anauê, camarada Rod, todos os camaradas aí, agradeço aí a lembrança do nosso nome, né? Aqui é Cássio Guilherme, presidente do Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, MILB. O Rod aí tem um vasto conhecimento do integralismo e está aí se aprofundando, né? E nós estamos aí junto com ele nesse trabalho aí de divulgação do verdadeiro integralismo. Um grande abraço, Anauê. Nós não podemos esquecer que o integralismo é um processo revolucionário. E todo processo revolucionário, ele precisa estar reconstruindo constantemente, né? A questão que você colocou aí da maconha é muito importante também. Eu conheci bem a estrutura aí do processo de fabricação da maconha, né? Que eu trabalhei na Polícia Federal. E o cigarro de maconha, né, ele é 50% menos tóxico do que o cigarro comum aí, do que os outros do tabaco aí, que tem mais de 4.000 substâncias, sendo 100 dessas substâncias comprovadamente cancerígenas, né? Ele apresenta substância inclusive radioativa, né? A questão da maconha é que ela apresenta aí a situação do THC, né? Que é um alucinógeno que pode alterar as funções cerebrais. Então esse é o motivo aí que leva a um certo estudo do uso da maconha. A maconha, a cannabis sativa e os outros tipos de cannabis é um remédio conhecido há mais de 5.000 anos, né? Os próprios egípcios já usavam maconha aí. Existem relatos aí de que ela era usada inclusive para quase todos os problemas que existiam na parte neurológica, né? O que levou aí à proibição da maconha não foi a questão da saúde em si, né? O que levou à proibição da maconha foi a questão comercial, porque dois tipos de cannabis aí, você pode extrair o famoso cânhamo, né, das fibras da maconha. E esse cânhamo era utilizado para várias atividades,
fazer corda, fazer vela para navio, roupa, calçado, né? O exército de Napoleão, por exemplo, em 1812, 1813, praticamente todo ele era vestido com cânhamo, né? Na época era muito utilizado. A indústria do algodão nos Estados Unidos, né, o Cotton Belt, lá, a região do cinturão do algodão, não queria essa concorrência aí com o cânhamo, porque os Estados Unidos estava exportando aí o algodão, né, para fazer as fibras de algodão, e também a questão da celulose, que começou a ser efetivamente utilizada aí, na metade do século XIX, né, a partir de outras plantas, como você mesmo colocou, eucalipto, mogno, né, outro tipo de planta, inclusive madeira nobre. E elas não queriam essa concorrência com o cânhamo, né, que é muito. O papel feito do cânhamo, ele não tem uma qualidade assim tão boa quanto o outro papel. Não vou entrar aqui em detalhes técnicos, não sou especialista também da área, mas ele é fácil de fazer, né? E eles não, o Império de Sião não gosta de coisa que seja fácil de fazer, porque isso aí cria concorrência com eles, né? Eles precisam de coisas que sejam difíceis, porque aí eles têm um monopólio, né? Então a questão da maconha, existem vários livros que tratam disso, se quiser eu posso te passar aí. É uma questão comercial, não é uma questão meramente de saúde pública, né? E as pessoas aí que não têm conhecimento sobre isso ficam patinando, né? Não sabe que a maconha é um remédio, né? Que da maconha pode ser feito vários produtos a partir das fibras, né? E você pode extrair vários tipos de óleo também da cannabis. Então é um assunto basicamente técnico. Agora, é aquilo que você falou. Como é que você vai discutir um assunto com a pessoa que a pessoa não tem a mínima condição de entender? É o caso dos fibistas aí, né? Você vai falar com eles da parte da maconha, você vai precisar saber química, física, estrutura comercial, e eles não sabem nada disso. Eles são um bando de coitados, né, que querem dar continuidade à Igreja Católica. É isso aí, a Igreja Católica, é catolicismo, entendeu? No final das contas é catolicismo, infelizmente. Mas vamos continuar aí. Obrigado, um grande abraço, Anauê. Nosso movimento integralista e linearista brasileiro é um movimento revolucionário, né? Como eu já falei com a senhora, com o pessoal todo, né? E a gente ataca várias questões aí ao mesmo tempo, questões políticas, filosóficas, sociológicas, né? E no meio desse processo a gente teve que se confrontar com essa questão aí da natureza, né? Dos animais e do veganismo, né? Que é também um processo revolucionário. Então nós acabamos tendo que abraçar essa causa por vários motivos, né? No caso aí, existem os motivos nutricionais, né? Existem os motivos socioambientais e existem os motivos espirituais. Do ponto de vista nutricional, a carne é completamente desnecessária, né? Porque o ser humano pode substituir aí por vegetais, né? E por outras estruturas, né? Que os animais mais fortes do mundo não precisam de carne para sobreviver, né? A baleia azul, que é o maior animal que já existiu no planeta Terra, elefante, o rinoceronte e por aí vai, né? Mas e por que a gente não, que a gente não quer comer carne? Bom, aí existem as outras explicações, né? Do ponto de vista socioambiental e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista socioambiental, o planeta Terra está sendo devastado por causa da pecuária, né, da agropecuária e da indústria da carnívora. Existe um documentário aí, vários documentários, mas esse é extremamente importante, chamado Cowspiracy, né? Que ele mostra que a razão do planeta estar sendo atingido de maneira
solapante pelo aquecimento global, né? Porque tudo bem que existe um exagero nessa questão do aquecimento global, mas que o planeta está aquecendo, isso é público e notório, né? Isso aí está sendo a olhos vistos, né? O pessoal tenta dizer que isso é teoria da conspiração, mas eu morei aqui em Campinas 84, 85, 86, aqui fazia um frio danado, entendeu? A gente passava 3, 4 meses de cobertor lá na escola militar. Agora, o inverno aqui em Campinas, nos últimos 20 anos que eu tô aqui, a gente usa cobertor 2, 3 dias, 4 dias no máximo, entendeu? Então, é que o planeta está aquecendo, isso é público e notório, né? Agora, existe a componente ainda espiritual. Essa é a mais importante de todas. Por quê? Porque existe uma lei na natureza que independe da vontade de Deus, independe da vontade do homem, que se chama lei do retorno, né? Essa lei do retorno é assim: à medida que o ser humano massacra os animais dessa maneira, como a gente está vendo aí, ele vai receber de volta, né? A Covid aí, a questão das guerras, a questão da morte, né, das doenças, isso tudo aí é consequência. O ser humano não tem do que reclamar. Ele está sendo até beneficiado, né? Quando a gente vê aí todo esse câncer que nós temos aí, todas essas doenças aí, hereditárias, genéticas, não tem o que reclamar, né? Isso aí é a lei do retorno, né? Então, não adianta o ser humano espernear, ele vai ter que se confrontar com isso daí. Sem contar, né, a questão que a crueldade, aí, o sangue, de maneira geral, alimenta entidades maléficas, né, malignas, que querem destruir o nosso mundo. Inclusive o tal do Jeová lá do Antigo Testamento da Bíblia, né? Porque o Jesus Cristo ele não comia carne. Isso daí está escrito no Novo Testamento, não existe nenhuma passagem que dizia que ele comia carne, né? Bom, mas o ser humano tem uma identidade biológica para poder processar a carne. Concordo, mas ele tem também para processar carne humana também. Então, por que a gente não come carne humana? Né? Já que a questão é de proteína aí, já que a questão é de aproveitamento, né? Então a gente pode passar a comer os cadáveres humanos também, por uma questão de lógica, né? Isso é uma questão de lógica. Esse argumento de dizer que o ser humano come carne há 5.000 anos, né? Há 6.000 anos. Bom, a escravidão existiu também, né? Tem 150 anos que nem isso que o ser humano acabou com a escravidão, aqui no Brasil, pelo menos, né? A escravidão existiu durante o mundo, o mundo inteiro. Então era caso, né, da gente voltar com a escravidão também, porque ela existiu desde o início da humanidade, né? Um ser humano explorando o outro sob todos os aspectos, então seria altamente viável, né, justificável que a gente voltasse com a escravidão aí. Então, enquanto a gente está fazendo o trabalho político de mudança, um trabalho revolucionário de mudança da nossa sociedade, se a gente estiver agindo dessa maneira com a natureza, com os animais, é perda de tempo. Não adianta nada a senhora vai achar absurdo isso daí, mas a realidade é essa. Não adianta nada essa intervenção, vão parar com a corrupção, vão parar com a roubalheira, porque não adianta. É a lei do retorno, né? Que o ser humano é mau, então ele recebe as maldades, não adianta. O nosso trabalho aí é infrutífero, né? Por isso que nós, integralistas e linearistas, né, do nosso ponto de vista sociológico, filosófico, a gente tem até livros escritos sobre isso, estamos aí divulgando essa ideia, nós não apoiamos nem a teocracia, que é Deus no centro de tudo, nem a antropocracia, que é o ser humano no centro de tudo. O ser humano não é centro de nada, nem Deus é centro de nada. A harmoniocracia é o centro de tudo. A harmonia entre os seres é o centro de tudo. Mas e aí, como é que nós vamos fazer? O veganismo prega que a gente tem que parar de matar os animais? Como é que é? Não, não é isso, não é isso, né? O movimento do veganismo aí moderno, né? Ele visa acabar com essa exploração, né? Com essa crueldade contra os animais, inclusive o ovo, que isso aí é bravata dizer que o ovo é proteína pura, né? O jatobá tem 10 vezes mais proteína que o feijão e o ovo, entendeu? Além do ovo ser menstruação de aves, né? O ovo é menstruação de aves. O pessoal está comendo menstruação de aves fêmeas, né? Isso daí o pessoal não pode esconder isso daí. Tem que ser falado. A mesma coisa do mel, que é vômito de abelha. O mel é vômito de abelha, né?
Então, quer dizer, a gente tem que passar essas informações aí, doa quem doer, não pode ficar mascarando isso daí, né? A questão não é deixar de matar, a questão é a gente abolir a crueldade, a exploração animal e criar alternativas, né, que são alternativas hoje em dia viáveis para acabar com essa exploração toda logicamente, essa destruição que o ser humano enfrenta, porque o ser humano vai se confrontar com a destruição final, que é a guerra nuclear, né? E qual seria essa alternativa? Nos Estados Unidos a gente já tem a carne cultivada, que não precisa do elemento vivo, né? Ela pode ser cultivada a partir de células do corpo do indivíduo, sem precisar da alma, porque os animais têm alma. Nós estamos comendo seres que tiveram alma. Isso daí é preciso falar isso daí. Ah, mas isso não está escrito na Bíblia. Não, a Bíblia, para nós, Bíblia e nada é a mesma coisa, né? Bíblia é livro de bruxaria judaica, né? Para nós, Bíblia e papel higiênico é a mesma coisa, né? A gente segue a realidade dos fatos, né? Eu sei que é um pouquinho radical, eu sei que é um pouquinho agressivo, né? Não tô criticando nada do que a senhora falou aí. Eu só estou assim, apresentando a argumentação sólida, né? Porque senão a gente vai estar jogando água no molhado. A gente fazendo nosso trabalho é para acabar com a corrupção, acabar com a exploração de um homem sobre o outro, acabar com a miséria, mas não adianta nada, porque o ser humano recebe de volta aquilo que ele produz, né? Ele colhe aquilo que ele planta, né? Se ele plantou desgraça, plantou crueldade, ele vai colher desgraça, crueldade, né? Independente da gente ir lá para Avenida Paulista, pedir para acabar com a corrupção, é perda de tempo isso daí. Então, todas essas coisas estão interligadas, né? É importante a gente observar esses fatos aí, porque isso é muito mais do que uma questão meramente política, é uma questão filosófica de sobrevivência. Nós rompemos totalmente a ligação que o integralismo tinha com o catolicismo. Nós, do movimento integralista linearista brasileiro, propomos um integralismo espiritualista, não um integralismo católico. Nós estamos promovendo a continuidade da ação integralista brasileira, portanto, a ação integralista brasileira é um movimento filosófico e espiritualista revolucionário. Nós estamos dando continuidade, principalmente através do trabalho brilhante do Dr. Cássio Guilherme, que tem promovido aí muitos debates em prol dos estudos do integralismo. Portanto, é uma nova cosmovisão. O Dr. Cássio Guilherme, um filósofo, um escritor com vários livros publicados, propõe a harmoniocracia, o cientificismo, o integralismo para os novos desafios do século XXI. Inclusive o livro A Quinta Humanidade, o livro lançado pelo Dr. Cássio Guilherme, é um livro brilhante que todo integralista deverá ler, porque os outros movimentos integralistas são ligados a essas instituições judaicas, né, católicas, e eles estão ainda na quarta humanidade, estão ainda no século XXI. Nós, os linearistas, estamos na quinta humanidade, estamos promovendo o integralismo do século XXI, diante dos novos desafios do século XXI. Um grande abraço, Anauê, a todos.
E gostaria de convidar vocês a sempre visitarem o site do MILB, porque temos matérias muito importantes a respeito do integralismo, portanto, o nosso projeto, inclusive, da Casa Imperial Nativista Brasileira. Um grande abraço, Anauê. Todos nós sabemos que o Brasil passa por uma séria crise institucional que é consequência da República, que foi colocada através de um golpe em 1889 e criou um vácuo institucional aí, onde as instituições passaram a representar os governos e não o Estado brasileiro. É mister afirmar que em breve nós retornaremos aí com a figura do Império ou da Casa Imperial Brasileira, justamente para ocupar esse vácuo institucional e político aí de se ter uma organização de Estado e não de governo, que não vai servir a partidos políticos, nem a religiões, né? E muito menos a sociedades secretas. No início de 2021, o MILB e o MIN, após mais de 30 anos de estudos aí, apresentaram a proposta da Casa Imperial Nativista Brasileira, justamente para contemplar aí todas as etnias e todas as representações que compuseram o Estado-nação brasileiro. Então, nesse caso, a Casa Imperial seria composta por 3 dinastias, não apenas uma, como era antes do golpe de 1889. A Casa Imperial Nativista Brasileira seria composta pela dinastia europeia, né, que poderia ser pleiteada pelos Avis ou pelos Braganças dentro da sua legitimidade, também pela dinastia aborígene, que é a dinastia representativa aí dos povos indígenas, né, que já habitavam o Brasil aqui quando da chegada das hordas vindas de Portugal e que já tinham uma estrutura básica aqui de religião e de poder. E essa estrutura foi brutalmente vilipendiada através da baioneta e da espada, que assassinou mais de 8 milhões de índios e aborígenes aqui no Brasil. E a terceira dinastia contemplaria aí os africanos ou quilombolas que vieram de maneira atroz através do oceano, aí, cruzando mais de 40 dias de sofrimento, mais de 30% dos carregamentos aí humanos, né, morriam durante a travessia do oceano, e esse sofrimento todo que foi imposto aos escravos que aqui estiveram. E aí, a Casa Imperial Nativista Brasileira corrigiria, então, de uma só tacada todas essas injustiças que foram cometidas, né? Seria composta, então, de maneira trina pela dinastia europeia, dinastia aborígene e dinastia quilombola, que seriam, então, revezadas através da escolha própria da aristocracia brasileira, né? De quem seria o rei durante um certo período de tempo. O direito divino de sangue também é uma abominação e nós não aceitamos esse tipo de argumentação. A Casa Imperial Nativista Brasileira não estaria atrelada, logicamente, a nenhum tipo de religião, ou nenhum tipo de sociedade secreta, ou nenhum tipo de associação, ou nenhum tipo de partido político. Ela representaria todos os interesses da nação brasileira, de maneira democrática, de maneira representativa, associativa, e não de maneira autoritária, né, e absolutista. Essa proposta causou uma convulsão aí nos meios políticos, né? O MILB e o MIN estão recebendo, inclusive, ameaças de morte, justamente porque a proposta é explosiva, é colossal, né? É algo totalmente novo, né? Que foi pensado e que caiu como uma bomba nuclear aí, justamente por conter no seu bojo, né? Uma ideia fantástica, né, de representatividade aí, de democrático, justamente dos povos que compuseram aí de maneira ilibada e de maneira lídima o Estado-nação brasileiro. Contamos aí com a ajuda dos camaradas de todo o Brasil para divulgar essa ideia e
colocarmos de maneira sólida e bem sustentada essa proposta que é realmente revolucionária, como o representa o MILB e o MIM. Mais detalhes estão no nosso site, o www.integralismolinear.org.br, que já ultrapassou 9 milhões de acessos. Obrigado, Anauê. Como é que pode falar em democracia nessa república de Araque, república de bandidos, de corsários? É por isso que agora o Brasil, que recebe ordem dos seus verdadeiros governantes, que estão nascidos de Londres, de Wall Street, de Nova York, e tem seus fantoches aqui, e imundamente eleitos pelo povo, fazendo papel de idiotas aqui, como lacaios e cacais do banqueirismo internacional, e agora ainda querem implantar o comunismo aqui, capitalismo e comunismo, filhos e irmãos do mesmo ventre. Esse movimento aqui está de parabéns, porque tenta resgatar a dignidade do povo brasileiro. Vários momentos nós tivemos aqui com essa situação simbólica, que foi muito importante para todos que participaram aqui, afrontando essa República de Araque, lá naquele covil, onde foi a reunião em 1873. E agora, gostaria de convidar os amigos e verificar a simbologia que tem esse último ato aqui, onde o Duque de Caxias, falecido em 1880, que, graças a Deus, não chegou a ver esse golpe que foi traçado por esses bandidos e corsários da República, se encontra de costas para a bandeira Ordem e Progresso, onde está ali o dístico que foi cunhado pelo canalha Benjamin Constant Botelho de Magalhães, canalha que não fui eu que estou chamando ele de canalha. O Exército Brasileiro, que uma vez me questionou sobre isso, deveria ler melhor os documentos brasileiros. O próprio Duque de Caxias chamou Benjamin Constant, então capitão engenheiro, na Guerra do Paraguai, de canalha. Isso se encontra no livro Cartas da Guerra, está lá para quem quiser ler. Então, nós estamos aqui para bradar contra essa república que colocou o Brasil no 112º lugar de educação, no 84º lugar de desenvolvimento humano, no 5º lugar de corrupção do Brasil inteiro. O que se tem a comemorar com essa palhaçada? O que se tem a fazer com toda essa idiotice? Então nós precisamos dar uma resposta para isso. O povo brasileiro não pode mais tolerar essa democracia de mentirinha, essa palhaçada que se chama república. Por isso que nós estamos aqui. E eu gostaria de dar um último recado aqui e deixar bem claro uma coisa. Para aqueles que querem colocar o Brasil de joelho de novo, para aqueles que querem entregar o Brasil para o comunismo, baseados e calcados nessa ideia de que o povo é pacífico. O povo é pacífico, mas não é passivo. Se as suas espadas se levantarem, haverá homens que levantarão a espada também. E vocês não vão colocar ninguém de joelho, seus corsários e bandidos. Fora a República! Fora! E aí eu lembrei você, o Froniano. Eu sempre falo, né? Eu estava conversando. Parece que em 1889, porque o Brasil era dos brasileiros até 1889, né? Porque nós tínhamos o paizão, o nosso Dom Pedro, né? Parece assim, né? Imagina aqueles filmes de corsário, né? De pirata, né? E chegaram aqui no Brasil e tomaram o Brasil para ele. Então, essa impressão que eu tenho desde 1889, né? Realmente, por isso que eu chamo ele de boca de mel. Eu vibrei com aquele discurso dele, né? Foi um discurso vibrante, foi um discurso com uma colocação magnânima, né? Eu amei, realmente. Anauê, camaradas, como vocês bem sabem, né? O integralismo, ele tem um nome muito forte, né? É uma coisa muito poderosa, né? Eu já estive em várias manifestações aí durante vários anos, né? E quando a gente coloca bandeira integralista, acabou o resto, né? Acabou, quer dizer, o foco vira tudo em cima do integralismo. Então,
aquela máxima que a gente conhece, né? Fora do integralismo não há nacionalismo, é uma coisa verdadeira, né? Ainda que existam várias interpretações aí do integralismo, né? É o que a gente aqui do MILB tentou fazer aí, até porque a gente está no século XXI, não está mais na década de 30, né? É impossível alguém fazer integralismo na década de 30, é impossível, né? Isso daí nem os fibistas, nem outros grupos, não tem condição de fazer isso, né? Porque várias das coisas da ação integralista brasileira estão na década de 30, isso é público e notório, né? Não adianta remar contra a maré. Agora, o que nós vamos fazer para o século XXI? Isso aí que é o paradigma a ser vencido, né? É o que eu estou tentando com os camaradas aí desde 1992, né? E é bastante difícil, porque a dinâmica da nossa sociedade é uma dinâmica muito rápida, né? E nós temos que estar preparados para vencer essa dinâmica. Nós somos combatentes ideológicos, né? Mas eu vou pegar o fuzil, eu vou pegar a bazuca, eu vou treinar Krav Maga, eu vou treinar Jiu-Jitsu, eu vou treinar ataque. Cara, o nosso foco, antes de tudo, é a revolução espiritual, né? Então, nós somos guerreiros ideológicos, a gente tem que estar preparado para o combate ideológico. Eu já participei de debates na Unicamp, na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Gama Filho, aí no Rio de Janeiro, né? Estivemos aí presente também, em outros locais, né? E, cara, eles vêm com ferocidade total contra os integralistas. E eles vão bater naquela tecla que eu já avisei para vocês, né? E eu falei isso, inclusive com o Sérgio, eu falei isso daí. Ele escorrega igual sabão, mas não tem como escorregar. É questão judaica, né? Eles vão comendo pelas beiradas até chegar na questão judaica. Eles não escapam disso daí, porque eles sabem que é aí que está o foco, cara. Então, volto a repetir para os camaradas aí que vocês já sabem, vocês aí têm conhecimento do integralismo, já vi que vocês aí estão estudando a fundo, estão bastante preparados, né? Não tem como fugir dessa flechada, cara, não tem. Eles vêm em cima da questão judaica. Se você não tiver preparado, cara, eles vêm para te pegar, né, e te jogar no chão, cara. Você tem que estar extremamente preparado. Entrevistas aí que nós participamos, né, com acadêmicos, professores. Esse assunto ele é recorrente. Toda hora ele aparece. Então, se não tiver preparado, cara, dança, entendeu? Mesmo aqueles que têm conhecimento profundo aí. Obrigado, Anauê. Você sabe bem que eu tive aí milhares de treta na Paulista, até no Rio de Janeiro, eu tive aí no Rio de Janeiro várias vezes, na época do Zanini, né? E quando bateram no Zanini eu não tava, né? Porque deram um soco nele lá em São Paulo, foi em São Paulo, eu tava em Juiz de Fora, né? Mas, cara, coloquei meu nome aí para a prova várias vezes, quase que eu fui expulso da Polícia Federal, você sabe disso, eu era agente da Polícia Federal, 18 anos, pô. Então, sabe, esses caras são covarde, velho, covarde, entendeu? Eu não, sabe, eu evito brigar com esses caras porque perdi tempo, mas isso daí dá uma sensação, cara, de nojo, entendeu? Nojo, eu não tenho mais, sabe? É muita covardia, cara, é muita pilantragem. Nem a esquerdária é desse jeito, cara, entendeu? Então, tudo bem, eu não tenho nada para falar mais desses caras, é seguir o nosso trabalho. Agora, é patético, cara, eles ficam colocando o nome do integralismo para ser denegrido. Eu gostaria de firmar minha tese em 4 pontos, vereadora. O primeiro ponto é o seguinte: no programa do SIM, o pessoal apresentou estatísticas dizendo que a indústria armamentista está ganhando milhões com a comercialização de armas. Eu tenho estatística em minhas mãos porque sou o responsável por autorizar portes e registros aqui em Campinas da seguinte estatística. Quem quiser está à disposição. A indústria armamentista, ano passado, contando Taurus, Rossi e outras empresas, ela gerou 30 milhões de reais.
A indústria que vende segurança para proteger o cidadão gerou 300 milhões de reais. Então eu gostaria de perguntar o seguinte: quem que vai ganhar dinheiro com isso? Essa é a minha primeira tese. A segunda tese é o seguinte: reza o bom entendedor de direito que o princípio deve reger a lei. Existe um princípio na Constituição que é o princípio da legítima defesa. Foi feita uma lei que desconhece o princípio, que gera um padrão jurídico na nação. Que absurdo jurídico que é esse? Essa é a minha segunda tese. A minha terceira tese é o seguinte: foi apresentado no programa do SIM que houve uma redução de 12% nos internamentos dos hospitais do Rio de Janeiro. Eu gostaria de dizer o seguinte: se essa estatística levou em conta as pessoas que já vão direto para debaixo da terra por causa dos tiros de fuzis e 9mm, isso levou em consideração? E a minha quarta tese é o seguinte: o senhor representante ali dos grandes capitalistas internacionais e do esquerdismo internacional, que são a mesma coisa, capitalistas e comunistas trabalham por internacionalismo, recebe dinheiro, eu gostaria de perguntar o seguinte: por que ONG Viva Rio tem a ver com polícia? O que ONG Viva Rio tem a ver com segurança pública? Aonde surgiu isso no Estado de Direito brasileiro? Até que ponto nós vamos agora receber ordens de banqueiros internacionais, de internacional socialista, de comunistas que querem dominar nossa pátria? É isso que eu quero perguntar ao novo vereador. A nossa metralhadora integralista tem que estar voltada para a cabeça do povo, né? Eu concordo quando você diz que não são todos os judeus que conspiram contra as nações aí, né? E nem nós estamos pregando qualquer tipo de perseguição a judeu, nada disso, entendeu? Nós estamos apenas, o Edson, detectando um fato, cara, um fato que ele está na essência do integralismo, né? E não adianta esconder isso daí, não existe isso daí, né? A gente vai se estrepar se fizer isso, como outros acontecerem no passado. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do livro do chefe nacional Plínio Salgado, A Doutrina do Sigma, né? Para você ver que nós não estamos brincando com essa questão, né? Então vamos lá, página 119 da segunda edição do livro A Doutrina do Sigma, de Plínio Salgado. O capitalismo deseja transformar toda a humanidade numa grande máquina, para servir a uma raça eleita, a raça dos financistas. O comunismo quer precipitar essa transformação, dando o cetro político aos que já possuem o cetro econômico. A Rússia é hoje governada por judeus. A finança ocidental também o é. Que misteriosa coincidência é essa? Pois então, os mesmos que governam politicamente a Rússia são os mesmos que governam financeiramente o Ocidente? E os ingênuos não veem nisso nada demais? O fato é que o comunismo e capitalismo são uma e a mesma coisa. Por isso que Lenin foi para a Rússia com o dinheiro dos banqueiros judeus da Alemanha e Trotsky com o dinheiro dos banqueiros judeus de Nova York, né? O clima desse monstro de duas cabeças é a liberal-democracia. Todo brasileiro que for liberal-democrata nesse momento está trabalhando consciente ou inconscientemente para o comunismo, né? E o judaísmo. Então, o Edson, isso aí está no livro do chefe, cara, Plínio Salgado. Não adianta a gente tentar camuflar essa situação. Eu concordo contigo que nós temos que ter posicionamentos aí urgentes para as questões urgentes. Agora, fugir dessa questão judaica aí, cara, isso é suicídio, entendeu? Porque justamente quem está por trás do capitalismo liberal e do comunismo são os banqueiros judeus, né? São eles que financiam as revoluções aí, a bandidagem, né? Você pode ver que os ministros do Supremo Tribunal Federal lá, quase a maioria deles são judeus, né? O Lewandowski é judeu, a Rosa Weber é judia, o Fux é judeu, né? Anteriores a eles também eram quase todos judeus, o Eros Grau, né? Aquele outro que saiu também, o Nelson Jobim, né? Quer dizer, então, Edson, a gente não pode abandonar essa questão, cara. Eu peço que você repense aí suas posições, né? Que se aprofunde aí no estudo do integralismo. Eu não estou falando que a gente vai centrar fogo contra o judeu, não é nada disso. Nós estamos apenas fazendo a interpretação óbvia do que foi o integralismo e do que deve ser o integralismo.
eu estou aí à sua disposição para a gente trabalhar, né, e participar ativamente aí, mas nós não podemos camuflar nenhum tipo de assunto, cara. Com relação a isso, eu sou bem claro, né, esse tipo de coisa eu não faço, nós não fazemos aqui no MILB, entendeu? Os outros grupos integralistas, eles tentam de tudo e quanto é jeito, cara, camuflar o problema aí da questão judaica, que tá em todos os livros integralistas, não é só no livro do Gustavo Barroso. Isso aí tá errado, né? Nós temos aqui os 78 livros integralistas, todas as revistas, todos os jornais. Você não folheia 3 páginas sem ter alguma coisa relacionada à questão judaica, cara. Então, tentar camuflar isso daí é suicídio, cara. O que esses caras fazem aí, ou qualquer pessoa faz, tentando camuflar isso, é justamente para impedir que a gente continue com o movimento integralista, né? Eu fiz a leitura aí do livro A Doutrina do Sigma, do chefe nacional Plínio Salgado, né? Esses idiotas aí dos outros grupos aí, eles dizem que o chefe nunca tocou nessa questão. Meu Deus do céu, tem todos os livros aqui, pô, entendeu? Então, sabe, o nosso MILB aqui é o único que tem condições de dar continuidade ao integralismo, não tem jeito, né? Eu já passei essa informação aí. Não é que eu estou sendo arrogante, né? Não, que nós queremos a primazia, não é isso. É que nós temos condições de conhecimento e doutrinária de dar continuidade a isso, entendeu? Obrigado, Anauê. Porque o integralismo foi o primeiro que colocou aí a questão judaica, né? De que a judiaria estava por trás do capitalismo liberal e do comunismo. Só que, para a gente continuar com o integralismo, a gente tem que mostrar que não é só o capitalismo e o comunismo que estão aí, a judiaria controlando. A judiaria controla tudo, cristianismo, igreja católica, igreja evangélica, isso tudo aí tem que ser extirpado, né? Ou você está contra a judiaria internacional, ou você está a favor da igreja católica. Não tem como ser a favor da igreja católica, do protestante, e ser contra a judiaria, não existe isso daí. Anauê, eu mantenho o meu ponto de vista aí, de que a Bíblia não é apenas um livro, né, de histórias, né, e fragmentação dos textos anteriores aí ao judaísmo, né. A Bíblia é, na verdade, um livro de bruxarias, né, é um livro que é construído para que a humanidade possa aceitar os judeus como o povo eleito, né, e se tornar escravizado aí a esse povo eleito, né. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, na nossa visão, são textos judaicos, né, judaizados, né. Por quê? Porque se fala nesse tal de Jeová aí, né, o Jeová exige sangue, exige sacrifício de animais, né. O Jeová mandou lá no Gênesis o Abraão subir no Monte Moriá e sacrificar o filho dele. E quando ele estava para sacrificar o filho dele, ele mandou o anjo segurar a mão dele, né? E depois ofereceu o cordeiro para ser sacrificado no lugar. Quer dizer, é uma sucessão de absurdos. Qualquer criança de 5 anos que não tenha nenhum tipo de entendimento, né, espiritual, ou técnico, ou científico, está vendo que isso daí é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque se Deus, se ele fosse Deus realmente, esse tal do Jeová aí, ele saberia, né, sobre o coração do Abraão. Ele não precisaria fazer joguinho com Abraão, né? Depois ele mandou o anjo dele paralisar a mão do Abraão, né? Dizendo que ele já tinha visto que Abraão tinha cumprido a sua fidelidade, ou seja, ele não é onipresente, onisciente e onipotente, né? Já caiu por terra isso daí. Depois ele mandou sacrificar o cordeiro. Em nome de que isso daí que ele precisa de sangue, né? Então é uma sucessão de absurdos, entendeu? Que eu respeito aí quem quer seguir a Bíblia como um livro de condutas, né? Mas acontece que não há como determinar aí um nacionalismo, um patriotismo contra a influência judaica internacional, tendo a Bíblia como pano de fundo. Isso é impossível, entendeu? É isso que eu estou dizendo, né? O Novo Testamento também, ele, lá em João, capítulo 8, versículo 22 a 45, o Jesus Cristo, ele disse que o pai dos judeus era o pai da mentira. Isso está escrito lá. O Jeová era o demônio, era o diabo. É que o pessoal usa a Bíblia do jeito que melhor lhe convém, né? Não usa a Bíblia como ela realmente é, né? Um livro de bruxarias
para poder colocar o pessoal de joelhos ao judaísmo internacional. O integralismo, na sua forma original, né, ele tem como essência 3 pontos. Isso daí está em todos os livros que eu já citei anteriormente aí, né? O nacionalismo espiritualista, né, que abomina qualquer tipo de materialismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a defesa da organicidade do governo, né, a Câmara Orgânica. E o terceiro ponto é a luta feroz contra o capitalismo liberal e o comunismo, né, que são faces da mesma moeda e filhos do mesmo ventre judaico. Isso daí está na doutrina do Sigma, né? Isso daí está no livro Integralismo e Catolicismo, porque o próprio Gustavo Barroso fala sobre o catolicismo, né? Isso daí está em praticamente todos os livros do Gustavo Barroso, do Tenório do Albuquerque, do Biano de Mello, né? Do Venceslau, inclusive do general Olímpio Mourão Filho, né? Que ele fala do liberalismo ao integralismo. Ele cita também essa questão do judaísmo internacional, quer dizer, praticamente todos os livros, né? Miguel Reale, no Capitalismo Internacional, o Estado Moderno, né? O ABC do integralismo. Então, quer dizer, é preciso se escolher um caminho. Ou se continua com essa tese inicial, né, de que deve-se combater o judaísmo internacional, a doutrina judaica internacional, né, e seguir com o integralismo para o século XXI, que é a vertente que nós do MILB escolhemos, né, ou se continua com essa prisão aí às instituições judaicas, que no caso é a Igreja Católica, né, Igreja Protestante, maçonaria, isso tudo são organismos judaicos. O Gustavo Barroso, né, ele criticou a maçonaria como uma instituição judaica, né? Perfeito, isso daí está perfeito, né? Não há o que se negar. O problema é que ele não incluiu na sua crítica a Igreja Católica, a Igreja Protestante e essas outras denominações aí que são, na verdade, empresas judaicas, né? Elas usam o Antigo Testamento, elas usam a Bíblia, né? Elas têm a Igreja Católica, por exemplo, tem um patrimônio fenomenal, né? Você pode ver aí igrejas para todos os lados, eram judeus, né? O Jesus Cristo verdadeiro, ele veio para chicotear todas essas mentiras judaicas aí, tanto é que ele entrou no templo e meteu chicote em todo mundo que estava lá, né? Não é esse Jesus afeminado aí, loiro de olhos azuis, que eles inventaram, que o judaísmo internacional inventou, porque isso daí foi uma invenção judaica, né? Então, quer dizer, a partir do momento que as pessoas cultuam esse Jesus aí, loiro de olhos azuis afeminado, né? E as pessoas rezam com a cruz, né? O que é a cruz? A cruz é o lugar onde que o judaísmo internacional matou Jesus Cristo, né? É a mesma coisa que você cultuar um líder da sua religião ou da sua linha de ação, né? Que ele foi enforcado, você cultuar a forca, entendeu? Isso é um absurdo completo, né? Então, nós do movimento integralista e linearista brasileiro, né? Temos os 3 pontos de essência do integralismo original, que são esses 3 pontos que eu te citei aí, e o caminho de combate ao materialismo e ao judaísmo internacional.
na seara desse combate ao judaísmo internacional, não há como compatibilizar, né, a nossa ação com a liturgia da Igreja Católica ou da Igreja Protestante ou do islamismo, né? A gente respeita quem faz parte disso como uma instituição social. Agora, como uma instituição teológica, isso é absurdo, né? Nós não temos nada a ver com isso. Então, eu respeito o seu posicionamento, né? Acredito que você, se quiser dar continuidade ao integralismo aí em outros grupos, né? Eu acho que é válido, né? Seguindo a Igreja Católica ou seguindo os preceitos aí dos evangélicos ou desse cristianismo aí. Agora, nós do MILB jamais faremos isso, né? Porque a gente não é escravo desse judaísmo internacional. Então, muitos desses grupos integralistas aí atuais, eles camuflam essa questão judaica, né? Inclusive o seu Gumercindo Rocha Dória, que foi o criador da editora GRD, né? Eu, na cara dele, lá em São Paulo, mostrei para ele que ele alterou os livros do chefe, né? Ele alterou o livro A Quarta Humanidade com a nova edição, ele tirou tudo que falava sobre judeu, ele tirou do livro A Quarta Humanidade. Eu tenho todas as edições aqui, né? Então, eu agradeço aí o seu posicionamento, né? Agradeço aí a sua colocação. Só que nós do MILB não temos nada a ver com Bíblia, nem Novo Testamento, nem Antigo Testamento. Nós temos a ver, sim, com o cristianismo verdadeiro, né? O Jesus Cristo combatente, contra o materialismo, contra o judaísmo internacional e na essência desses 3 pontos do integralismo aí. É por isso que nós seguimos a verve integralista, né? E preparamos o integralismo para o século XXI. Além das outras visões que nós implantamos, que são visões cientificistas, né? Visões que procuram enxergar a realidade do século XXI, com como outros fatores, por exemplo, como eu já citei aí, a questão do veganismo, né, que é de fundamental importância, porque enquanto o ser humano cometer atrocidades contra os animais, ele vai viver na miséria, independente de qualquer religião, né? Então esse assunto é de crucial importância para nós. Agradeço aí, né, a sua colocação, foi muito bem colocada, elegante, né, não brigou, não xingou, né? Eu respeito aí o seu posicionamento, né? Agora o nosso posicionamento é claro, né? É límpido como o lago, né? Não há como se voltar atrás agora. Nas ruas da cidade, bandidagem e sujeira. Ninguém respeita as leis, pois aqui o crime compensa. Se não há lei, se não há lei, eu sou a lei, eu sou a lei. Se não há lei, se não há lei, eu sou a lei, eu sou a lei. Se não há lei, eu sou a lei. Se não há lei, eu sou a lei. Se não há lei, eu sou a lei. Nacionalistas atraídos pela esperança. Nacionalistas atraídos pela esperança. Nacionalistas atraídos pela esperança. Nacionalistas atraídos pela esperança. Estamos aqui hoje no dia 7 de outubro de 2007, no túmulo do chefe nacional integralista Plínio Salgado, comemorando os 75 anos de lançamento do Manifesto de Outubro de 1932 e os 32 anos de passagem do chefe nacional ao comando da Milícia do Além. Gostaríamos de frisar a todos aqueles que estão visualizando esse vídeo que o nosso momento é histórico. Estamos aqui relembrando um período que quis dar ao Brasil uma nova filosofia de sistema político, econômico e social. O integralismo reuniu na década de 30 mais de 1 milhão de adeptos. Várias personalidades da história brasileira estiveram presentes nessa apoteose de civismo e espiritualismo. Além do chefe nacional Plínio Salgado, tivemos também o fundador do Museu Histórico Nacional e membro mais jovem da Academia Brasileira de Letras, Gustavo Barroso. O filósofo mais conhecido da história do Brasil, Miguel Reale. Alfredo Buzaide, que foi ministro da Justiça. José Lins do Rego, Tasso da Silveira. Câmara Cascudo, grande folclorista brasileiro. João Cândido, que foi o líder da revolta da Chibata. Vinícius de Moraes,